primeira folga do nosso intercâmbio, a gente resolveu aproveitar para explorar uma cidadezinha histórica super charmosa. Um lugar cheio de história, natureza e paisagens que parecem pintura. E aí, bora lá? Hey, hello peoples! Say hello to Brazil! É nosso primeiro dia de folga no intercâmbio. E é claro que a gente já tá indo turistar, né? A gente tá indo pra Kendall, uma cidade bem histórica e bem bonitinha, que tem várias lojinhas legais, indicações da nossa amiga Isis, ela que tá levando a gente pra... tá sendo nossa guia turística. E a gente já tá no busão, indo pra Kendall, a gente vai chegar daqui 1h30. A gente vai passando por várias cidadezinhas aqui, vários vilarejos muito bonitinhos e vamos dar uma olhadinha aí nessa viagem, acompanhar a gente nessa... mais uma aventura, né, amor? Isso aí, bora lá. Bora lá. Chegamos em Kendall! E agora já estamos no nosso primeiro ponto turístico, que é a Boat Hall. Vamos dar uma olhadinha. A Boat Hall é uma das áreas mais charmosas de Kendall. Esse espaço funciona como um complexo comunitário. Tem centro social, tem clube de bridge, que é um jogo de cartas bem popular aqui no Reino Unido, e tem um parque enorme. Logo na entrada, a gente já foi recebido por esse caminho cheio de verde, de folhas de outono espalhadas pelo chão, tudo com aquela vibe calma que só o interior da Inglaterra tem. E é claro, o morador local deu as caras ali, um esquilinho muito fofo apareceu rapidinho pra dar um oi pra gente. E no caminho também encontramos essa área lindíssima, sério, parece cenário de filme. Ficou perfeita pras fotos, né? As árvores bem amarelinhas, as folhas de outono caídas no chão e aquele solzinho bem tímido aparecendo. Rendeu uns bons cliques pro nosso Instagram. Logo depois seguimos para Kendal Parish Church. Ela infelizmente estava fechada, mas só a fachada dela já valeu a visita. A igreja existe desde o século XIII e é uma das maiores igrejas paroquiais do norte da Inglaterra, sendo um dos principais pontos históricos e religiosos da região. E por fim chegamos na Boat Hall, né, que hoje funciona como uma galeria de arte. O prédio é histórico e a área ao redor é simplesmente linda. Tudo com aquela vibe outonal que faz a gente se apaixonar ainda mais pela Inglaterra. Esse é o nosso próximo ponto turístico, Kendal Castle, que são algumas ruínas, não tem mais um castelo ali, são algumas ruínas. Mas é um ponto turístico bem conhecido aqui em Kendal, bora lá.
E de lá seguimos as placas em direção ao Kendal Castle. O caminho é uma delícia, né? Tem várias casas típicas inglesas, jardins floridos, aquela vibe bem britânica. E chegamos no Kendal Castle, mas antes, uma subidinha, né, amor? Foi puxado, né? Foi puxado, mas valeu a pena a vista. Sim. Menina do céu, a furada que eu enfiei. Ali com mais fôlego do que eu. Estamos agora tentando encontrar as ruínas no castelo. Subidinha bem íngreme. A forma não tá muito boa não. Vamos lá, vamos encontrar esse castelo. Agora, avistando agora um pouquinho do castelo, estamos chegando aqui agora. Vamos mostrar para vocês o castle. Tá indo na contramão. O Kendal Castle foi construído no século XII e era a residência da poderosa família Parr, uma das famílias mais influentes do norte da Inglaterra. E talvez o nome Parr te soe familiar. Isso porque daqui veio Catherine Parr, a última esposa do rei Henrique VIII e a única das mulheres do rei que realmente conseguiu sobreviver ao casamento. Catarina era extremamente inteligente, educada e estratégica. Ela cuidou do rei na velhice e ajudou a aproximá-lo das filhas Mary e Elizabeth, que mais tarde se tornaria a rainha Elizabeth I. E ainda ela era escritora, algo raríssimo para mulheres na época. Mesmo vivendo longe de Kendal, as raízes da família estão aqui, nesse castelo, que observava a cidade lá do alto. E o Henrique VIII, seu marido, era uma das figuras mais marcantes da história inglesa. Foi ele quem rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana e mudou completamente o rumo religioso e político do país. Inclusive, muitas das igrejas que a gente encontra aqui no interior, e que vocês vão ver em outros vídeos nossos, fazem parte exatamente dessa tradição anglicana que surgiu naquela época turbulenta. Hoje, o castelo está em ruínas, mas caminhar por aqui ainda faz a gente imaginar como era viver na Idade Média. A torre que estamos vendo é a North West Tower, uma das partes mais preservadas da estrutura original. Dá para ver as janelas, os arcos e parte da construção de pedra que resistiu por séculos. Eles colocaram umas escadas aqui, né, para a estrutura, para a gente poder chegar aqui no topo. Muito louco. Vamos entrar agora num sei lá, que é um calabouço, um buraco. Eu não sei se eu quero, não. Eu vou entrar. Caraca. Que louco. Mas voltando a falar sobre o Kendal Castle, aqui não viviam reis, mas sim os senhores de Kendal.
sobretudo a própria família Parr, que administravam essas terras. Eles eram uma linhagem poderosa e influente no norte da Inglaterra, responsáveis por proteger a região, cobrar impostos, administrar a justiça local e manter as relações políticas com outras famílias nobres. Subindo mais um pouquinho, chegamos à parte mais importante do castelo durante a Idade Média, a área conhecida como Manor Hall. Aqui ficavam os grandes salões, onde a família Parr recebia convidados, organizava banquetes, tomava decisões políticas e administrava as terras de Kendal. Embora hoje só restem ruínas, dá para imaginar como esse espaço já foi movimentado. O castelo foi construído por trabalhadores e artesãos locais que ergueram essa fortaleza em um ponto estratégico, no alto da colina, garantindo uma vista completa da cidade e permitindo observar qualquer movimentação inimiga. E apesar de parecer uma vida luxuosa para a época, morar em um castelo medieval não era tão glamuroso assim. As salas eram frias, escuras e com pouca privacidade. A rotina era marcada por invernos rigorosos, muito trabalho e uma vida completamente diferente do que a gente imaginava quando pensa em nobreza, né? A divisão social era bem clara. A família vivia nos salões superiores, enquanto os servos trabalhavam nas áreas inferiores, cuidando da cozinha, dos mantimentos e de todas as tarefas do dia a dia. E claro, como sempre, né, o Bruno se aventurando em cada cantinho escondido dessas ruínas. Pelo menos esse túnel era aberto, não era tão assustador quanto o primeiro. Aqui temos uma das melhores vistas do castelo. Lá embaixo, Kendal inteira se espalha entre o rio Kent, as colinas e as casinhas de pedra. No período medieval, essa cidade era muito diferente, cheia de moinhos ao longo do rio, lojinhas de artesãos, feiras ao ar livre e um comércio de lã tão forte que Kendal ficou famosa pela produção do Kendal Green, um tecido verde escuro usado por trabalhadores e viajantes de toda a Inglaterra. As ruas eram estreitas, de chão batido, com pequenas casas de pedra, oficinas de ferreiro, padarias movidas a lenha e tavernas sempre cheias. A vida girava em torno do castelo. Era daqui, de cima, que os senhores de Kendal observavam o movimento da cidade, controlavam o comércio e protegiam a região. De volta ao centro, Kendal mostra aquele charme histórico que conquista a gente de primeira. A cidade começou a se desenvolver ainda no período medieval e seu nome aparece pela primeira vez em registros do século VII. O nome Kendal vem de Kentdale, que significa o Vale do Rio Kent, exatamente onde a cidade cresceu. Durante séculos, Kendal foi um importante centro comercial aqui no norte da Inglaterra,
E com o tempo, a cidade foi se expandindo ao redor do rio, ganhando pontes de pedra, mercados, moinhos e ruas estreitas que ainda existem até hoje. Caminhar por aqui é como misturar passado e presente. Prédios antigos convivem com cafés modernos, lojinhas tradicionais dividem espaço com marcas novas, e cada esquina traz um pedacinho dessa história de quase 1000 anos. Kendall é daquelas cidades que parecem pequenas, mas carregam uma alma enorme. A arquitetura, as pontes, o rio, tudo cria aquele clima de interior inglês que a gente ama e que faz cada passeio valer a pena. Mas antes de continuarmos o nosso tour, vamos fazer uma pausa para o almoço e experimentar uma comida super típica do Reino Unido: Fish and Chips. E eu vou te contar uma história, amor, sobre Fish and Chips. Conta. Ela é bem interessante. Ela surgiu no século XIX, no auge da Revolução Industrial, quando as cidades estavam crescendo muito rápido e muita gente trabalhava longas horas nas fábricas. O peixe frito era muito popular entre comunidades judaicas, que chegaram a Londres e Manchester, enquanto as batatas fritas vieram da França, né? Em algum momento, alguém pegou esses dois ingredientes, juntou e nasceu um dos pratos mais importantes da cultura britânica. E o sucesso foi tão grande que por volta de 1900 já existiam mais de 20 mil lojas de fish and chips, você acredita? Tudo isso. Sim. E ele era barato, rápido e alimentava milhares de trabalhadores todos os dias. E tem um detalhe muito curioso. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quase todos os alimentos foram racionados no Reino Unido, menos o fish and chips. O governo dizia que esse prato ajudava a manter o espírito britânico e dava conforto para a população em tempos difíceis. Hoje, mesmo com tantas opções modernas, ele continua sendo um símbolo nacional, simples, tradicional, com aquele gostinho de história, né, amor? Mas não só de história, né? Assim, a gente comeu a primeira vez, né? A gente curtiu, né? Foi diferente. Sim. Tradicional, né? Mas na segunda vez, né, amor? Meu, não aguento mais comer tanta batata. É muita batata, gente. Sério. Como que os britânicos se sustentam comendo isso praticamente todos os dias? Tipo, não tem um arroz, um feijão, uma salada, uma farofa? Gente, é só peixe e batata. E assim, muita batata, né? Muita. E pra eles isso é uma refeição completa, né? Eles são super felizes com isso. E tá tudo bem, né? Sim. Eles gostam, né? Enquanto a gente sente falta daquele acompanhamento, né, brasileiro, pra eles tá tudo certo. Enfim, né? Mas enfim, né? Cultura é cultura. Eles têm o estômago treinado desde criança, né? A gente ainda Tá com tá no saudade modo de saudade de comida da mãe, né? Ai, saudades de comida brasileira, né? Olha uma escola, que linda! Precisa ver os alunos saindo com aquele uniforme lindo. A gente viu na estação. É um casaco assim, roxo, vinho. Um tom vinho, assim, coisa mais linda. Gente, que sonho. E aí, amor? O que você tá achando de Very beautiful. Kendall? Very beautiful. Very beautiful. Da ponte. Caminhando pela cidade, chegamos a Victoria Bridge, uma ponte construída em 1887 para celebrar o jubileu da Rainha Vitória. Naquela época, muitas cidades britânicas ergueram monumentos e obras públicas em homenagem ao reinado dela, que foi um dos mais longos e marcantes da história do Reino Unido. A ponte conecta as duas partes centrais de Kendal e, desde que foi inaugurada, se tornou uma das principais passagens da cidade. A vista daqui é linda, um rio quente correndo lá embaixo, as casinhas de pedra ao redor e aquela paisagem típica do interior inglês que parece pintura. Finalizamos nosso vídeo em Kendal, nosso tour. Conseguimos visitar alguns pontos turísticos, não deu pra ver tudo, vamos ter que retornar novamente pra cá, né? Pra ver mais, e em brechózinhos, né? Sim. Com calma, mostrar as roupitas que tem por aqui. E é isso, né?
Aguardamos vocês no próximo vídeo. See you next. E aí, bora lá.